Olá, meus amores! Aqui é a tia Lívia de Língua Portuguesa e nós estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos de morfologia, tá certo? Semana passada nós começamos a ver um pouco dos substantivos, as classificações, os tipos, né, como é que se flexibiliza, né, o que é substantivo comum, o que é próprio, primitivo, derivado, o que é uniforme, biforme. Nós vimos essas questões de gênero também. E hoje nós vamos entrar na nossa segunda classe gramatical, importantíssima também, tanto para morfologia quanto para sintaxe, que é algo que nós começamos a ver já no finalzinho do ano, que se chama os adjetivos, tá? Alguns conceitos sobre os adjetivos às vezes são passados de maneira equivocada. Então a ideia hoje é trazer esse assunto explanando o máximo possível e tirando todas as dúvidas que vocês possam ter, tá? E caso as dúvidas elas comecem a surgir, eu sugiro que vocês anotem essas dúvidas e me perguntem. Pode ser aqui mesmo pelo canal do YouTube ou também pelo Google Sala de Aula, que vocês têm lá a chave de acesso, tá bom? Então vamos lá. Qual a função de um adjetivo? Nós vimos que o substantivo é a classe gramatical responsável em nomear todos os seres. Então, tudo que a gente conhece tem nome e esses nomes são atribuídos pelos substantivos e suas respectivas classificações. Já o adjetivo é a segunda classe gramatical que nós temos contato. E essa classe ela é muito importante porque ela vem para caracterizar o substantivo. Então, anota aí. A função de um adjetivo é trazer característica. Muitas vezes a tia do primário lá te ensina que a função de um adjetivo é da qualidade. Não é que o substantivo ele não possa dar uma qualidade, ele também pode. Ele pode atribuir uma qualidade, mas no geral o que ele traz é característica. Por que, tia Lívia? Porque qualidade é coisa boa, né? Você chega lá na entrevista de emprego e a psicóloga pergunta quais são as suas qualidades. Você não vai dizer que você tem chulé, que você é preguiçoso, que você, né, chega atrasado. Você não vai dizer isso. Isso aí não é qualidade, né? A pessoa no Tinder, quando usa lá o aplicativo, ela coloca as melhores características. Tem bom humor, né, que tem um bom gosto musical, né, que, enfim, tem um bom gosto para as artes. Ninguém coloca os defeitos que todo mundo tem, mas ninguém coloca. Porque a função de um adjetivo não é só dizer o bom, a parte boa que uma pessoa, uma palavra pode ter. A função de um adjetivo é caracterizar, seja o que for. Um exemplo, o bandido é safado, um exemplo. Esse termo safado aí não é qualidade, né, gente? O safado, nesse exemplo, ele tá muito mais para uma característica atribuída ao bandido ou ao ladrão, tá certo? Então, a função de um adjetivo, antes de qualquer coisa, é atribuir uma característica, certo? O adjetivo, ele tem algumas funções, tá? De maneira geral, ele pode ser explicativo ou ele pode ser também restritivo. Por exemplo, quando é que ele vai ser explicativo? Quando ele vai trazer algo que já faz parte do substantivo. Um exemplo, neve gelada. Alguém que conhece uma neve quente? Se é neve, é fria, é gelada. Então, sempre que for neve, essa neve ela vai ser fria ou gelada. Não adianta. Então, ele é no caso, um adjetivo explicativo. Quando é que ele vai ser restritivo? Quando ele trouxer uma informação em relação ao substantivo que pode vir ou pode não vir. Exemplo, fruta madura. Essa fruta ela é madura, madura é o adjetivo que está caracterizando a fruta, mas nem sempre a fruta é madura, não é? A fruta ela pode estar verde. Nesse caso aqui, ele restringiu. Não é qualquer fruta, é a fruta madura. Logo, madura é um adjetivo restritivo. Não é uma característica de toda fruta ser madura o tempo todo. Ela pode ser verde, ela pode ser madura, ela pode apodrecer também. O que não deixa de ser, por exemplo, fruta podre. Esse podre aí seria um adjetivo restritivo em relação à fruta. Diferente de sol quente, né? Que além de ser um pleonasmo, o sol sempre está quente, é uma característica do sol. O sol é esse ser de grandeza maior, esse astro gigante lá, que é quente por natureza. Então, o adjetivo ele também tem essas nuances. Ele pode ser explicativo, como ele também pode ser restritivo, tá bom? O adjetivo, como o substantivo, também flexiona, até porque a função de um adjetivo é acompanhar o substantivo. Até porque quando o substantivo, ou melhor, quando o adjetivo vem sem substantivo, ele se torna o próprio substantivo. Então, não existe adjetivo sem substantivo. Ele precisa vir ali pertinho para ter um sentido, tá bom? Então, ó, ele vai se flexionar também em gênero, em número e grau, do mesmo jeito que o substantivo se flexiona.
Se a ideia é acompanhar, ele tem que ter as mesmas flexões que o substantivo tem, tá bom? Então vamos lá. Quando é que ele vai flexionar em gênero? Ele pode ser uniforme ou ele pode ser biforme. Lembram da aula da semana passada? Uni vem de um, bi vem de dois. Uniforme, uma única forma. Biforme, duas formas ou mais, tá bom? Que indica aí o feminino e o masculino. Então, um exemplo de um adjetivo uniforme, feliz. Menino feliz, menina feliz. O feliz, ele vale aí para os dois gêneros. Inteligente, menino inteligente, menina inteligente. Útil, menino útil, menina útil, né? Sagaz, menino sagaz, menina sagaz. Ou seja, perceba que eu alterei o adjetivo, mas ele continuou servindo, ou melhor, eu alterei o substantivo, mas o adjetivo continuou servindo para feminino e masculino, porque ele só tem uma forma. Quando é que ele vai ser biforme? Quando ele tiver duas formas, né, uma para cada gênero. Exemplo, chato, menino chato, menina chata. Deixa eu ver, menino esforçado, menina esforçada. Perceba que aí eu tenho uma flexão da palavra esforçado para o menino e uma flexão diferente para a menina. Logo, ele é biforme porque ele possui duas formas diferentes. Eu tenho vários tipos de adjetivo. Eu tenho bondoso, que é biforme, bondoso, bondosa. Eu tenho atencioso, atenciosa. Eu tenho inteligente, eu tenho focado, focada. Eu tenho esperto, esperta. Ou seja, o adjetivo sempre vai caracterizar o substantivo, tá bom? Depois da flexão de gênero, eu também tenho a flexão de número. Isso quer dizer que ele pode ser singular, como ele também pode ser plural. Não existe as meninas felizes. Não faz sentido, é até estranho. É uma regra, inclusive, de concordância nominal, assunto que vocês verão um pouco mais à frente. Isso quer dizer que, se são as meninas, e as meninas vem no plural, sendo artigo e substantivo, o adjetivo é obrigado a concordar com essa menina. Então não existe as meninas felizes. O que existe é as meninas felizes, né? Os meninos capacitados, não existe. Então, os meninos capacitados, para concordar com o substantivo que vem no plural. Então, ele também pode ser singular e plural de acordo com a maneira na qual o substantivo apareça e se represente, certo? Ele também flexiona em grau, só que vocês não verão isso agora, mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre a flexão de grau, tem um vídeo que eu gravei há 2 semanas, está aqui no canal, chamado Grau dos Substantivos e Grau dos Adjetivos. É só dar uma procuradinha lá que vocês vão encontrar. Não é assunto de vocês nesse momento, mas é importante já conhecer, porque quando chegar no 7º ano, já está aí com a mente explanada e não vai ter tanta dificuldade de entender. Mas, de linhas gerais, o grau dos adjetivos se divide em 2, comparativo e superlativo. Ele pode ser comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, e ele pode ser superlativo, absoluto e relativo, que pode ser de superioridade e inferioridade, ou analítico e sintético. Os nomes aí são bem mais complicados, né? Mas existe também essa flexibilização do meu adjetivo dentro da relação de grau, aumentativo e diminutivo, de quantidade e assim por diante. Esse assunto ainda que vem um pouco mais à frente, mas quem tiver curiosidade e quiser aprender, tá aqui no canal, é só dar uma olhadinha, tá bom? Para além dessas flexões de gênero, número e grau que o adjetivo tem, ele também tem a sua formação. Do jeito que o substantivo tem o próprio, o simples, o composto, né, que tem lá o uniforme, o biforme, eu tenho o concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo, eu também tenho algumas formações aqui do adjetivo. Não são tantas quantos lá do substantivo, mas também tem uma quantidade aqui legal que a gente pode aprender. Primeiro, ele pode ser simples. Quando é que ele vai ser simples? Quando ele possui apenas um único radical. Eu falei sobre radical na aula de substantivo. Radical é aquela palavra formadora. A partir dela eu posso criar outras, como exemplo, pedra. Eu tiro ali o A, fico P-E-D-R, e eu posso criar pedreiro, pedraria, pedregulho, Pedro, né, pedrita, todas as palavras que pegam o radical de pedre, né, que é o radical da palavra. Ou seja, o meu adjetivo, vai ser simples quando ele possui apenas um único radical. É uma única palavra simples. Quando é que ele vai ser composto? Quando ele possui 2 radicais ou mais. Exemplo, meu cabelo é castanho escuro. Perceberam que castanho escuro é uma característica que eu atribuo ao meu cabelo? Cabelo é o meu substantivo e castanho escuro é a característica do meu cabelo. Meu cabelo é castanho médio.
Ele é um homem luso brasileiro, ou seja, eu tenho aí dois adjetivos ao mesmo tempo que indicam uma caracterização de um substantivo. Logo, quando tem mais de um radical, o meu adjetivo vai ser composto. É a mesma ideiazinha que a gente tem de substantivo. A diferença é que já não está nomeando, aqui a gente está caracterizando. É importante lembrar, substantivo nomeia, adjetivo caracteriza, que ele vai cobrar isso na prova, viu? Atenção! Aqui a gente tem o primitivo. O primitivo é aquele adjetivo que ele é formador de outros adjetivos. Isso quer dizer que depois dele a gente não encontrou nenhuma outra palavra em nenhum outro lugar. Então, bom, o menino é bom. Bom é um substantivo que, além de ser simples, ou um adjetivo que, além de ser simples, porque possui um único radical, ele também vai ser primitivo, porque a partir dele eu posso criar a palavra bondoso, por exemplo, né? Então, o menino é bom, é a mesma coisa de menino é bondoso. Bondoso continua sendo uma característica, só que bondoso vem de bom. Então, se bom é primitivo, bondoso vai ser derivado, aquela mesma relação dos substantivos que nós também já vimos aqui, tá bom? Eu também tenho o que seria uma locução adjetiva. Preste atenção, isso é importante, tá? A locução adjetiva normalmente é formada por uma preposição mais um substantivo. A junção dessas duas palavras corresponde a uma locução adjetiva. Exemplo, eu coloquei aqui, ó, ave da noite. Eu tenho uma ave que é substantivo e eu tenho uma preposição e outro substantivo. Noite é substantivo, da é preposição. Que palavra eu poderia colocar para transformar em um adjetivo? Poderia ser ave noturna. Se é da noite, é noturna. Outro exemplo, paixão desenfreada, né? De onde é que vem paixão desenfreada? Paixão sem freio. Esse sem é preposição e o freio aí seria o substantivo. Paixão sem freio vira paixão desenfreada. Um exemplo é navegação do mar, né? Uma navegação do mar. Esse do mar, do preposição, mar, substantivo. Eu posso transformar em quê? Navegação marítima. Eu transformei esse do mar em marítima, que é um adjetivo. Então, quando eu tenho uma preposição mais um substantivo, eu tenho uma relação aí de significado e de caracterização, eu posso transformar isso num adjetivo e se torna um adjetivo de locução adjetiva. Tranquilo? E por último, e não menos importante, eu tenho um adjetivo pátrio. É muito bom pra gente saber isso aqui também, tá? Quem nasce no Brasil é brasileiro, é um adjetivo pátrio. Então, o homem brasileiro, perceba que homem é substantivo, brasileiro é característica que eu atribuí ao homem. Eu tenho também recifense, né? Eu nasci em Recife, então eu sou brasileira e recifense. Isso indica a minha naturalidade. Isso quer dizer que eu nasci na região, né, no município de Recife. Quem nasceu em Jaboatão é jaboatonense. Quem nasceu em Olinda é olindense. Quem nasceu, deixa eu ver, lá no Rio Grande do Norte é potiguar. Quem nasceu, deixa eu ver, lá em Curitiba é curitibano. E isso indica que são adjetivos pátrios. Pátrio vem de localidade. É de onde você veio, a sua origem, né, de nascença, de região, indica o adjetivo pátrio que corresponde a você. Então, quem nasce no Brasil, tecnicamente, é brasileiro, adjetivo pátrio aqui, tá? É uma aula simples, pequenininha, a gente já concluiu. A função de um adjetivo é atribuir uma característica, seja positiva ou negativa, boa ou ruim. A função é dizer algo sobre aquela pessoa. Lembra quando eu falei que eu preciso de um substantivo para ter uma relação de adjetivo? Exemplo. Os meninos bons chegaram. Os meninos, eu tenho aí artigo substantivo, certo? Eu tenho bons, que indica a característica desses meninos, quer dizer que não são qualquer meninos, são os meninos bons. E eu tenho chegaram, que é um verbo intransitivo, tá? É verbo. Os meninos bons chegaram. Se eu tiro esses meninos e coloco os bons chegaram, esses bons aí, eles assumem a característica do próprio substantivo. Então, eu preciso ter sempre um substantivo para fazer uma correlação com o adjetivo. Sem o substantivo, o adjetivo ele não tem muito sentido. A função dele é acompanhar esse substantivo e trazer uma relação de caracterização. Lembrando que qualidade é uma coisa, caracterização é outra. Não vamos confundir isso aqui, tá bom? Vimos o substantivo, vimos os adjetivos. O próximo assunto que nós vamos ver de classes gramaticais será o artigo, ou os artigos definidos e indefinidos, que são bem mais fáceis que os substantivos e os adjetivos. Tá bom, meus amores? Cheiro grande pra vocês, saudade. Estudem, anotem, tirem as dúvidas de vocês. Não durmam
com dificuldade, tia Lívia tá aqui pra ajudar, tá certo? Cheirão, tchau!